E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, e galera do sexto ano. Vamos continuar nossos assuntos aqui de ciências. E dessa vez nós vamos começar a trabalhar mais a interação dos seres vivos aqui assim, né? Mais o planeta Terra, literalmente ele é assim. Então hoje o assunto que nós vamos começar é sobre fatores bióticos e abióticos e as cadeias alimentares. Então nós vamos começar com os fatores bióticos e abióticos. Então, o que seria isso, né? Mas antes da gente dar uma faladinha ali assim, todos os seres vivos, né, eles convivem num ambiente, né, cada lugar um ambiente diferente, que a gente chama de ecossistemas. O que seriam os ecossistemas? São um conjunto, né, de organismos vivos e não vivos, né, ou seja, os componentes, os fatores bióticos e os abióticos. Então, nós vamos explicar um pouquinho o que é cada fator desse ali. Fatores bióticos são as coisas vivas, são todas as coisas vivas no ecossistema. Tudo que tem vida aqui no planeta Terra, né? Então, de bióticos, bio é vida, né? Então, é tudo que tem a vida ali assim, né? Por exemplo, todas as plantas, todos os animais, né? Nós, seres humanos, fungos, bactérias, tudo que tenha vida, né? E eles fazem o componente desse ecossistema junto com os abióticos, que nós já vamos ver, tá? Eles afetam o meio ambiente, cada um da sua forma, né? Cada um da sua forma de afetar o ambiente onde ele vem, ou melhor, onde ele vive, ele assim. E eles têm as suas interações com os abióticos, os outros componentes, as outras coisas que não têm vida ali assim, ó, né? Então, os fatores abióticos são os fatores que não têm vida, né? A água, o sol, o ar, o solo, o vento, calor, temperatura, tudo que não tem vida aqui no planeta Terra, né? Embora um ser vivo, né, ele não pode viver sem esses fatores abióticos, né? Tá, como assim, né? Então, os fatores bióticos, eles dependem dos fatores abióticos. Um exemplo bem simples assim. Embora a gente sabe que a gente precisa de água para sobreviver, né? E também que existem organismos vivos na água ali assim, né? E nem a água é considerada um fator abiótico, né? Porque na água existe vida. Na água tem vida. Tem os peixinhos, tem vários micro-organismos. Mas a água não tem vida. Entenderam? Na água existe vida, né? Que são os fatores bióticos. Mas a água não tem vida. É a mesma coisa o ar. No ar existe vida. Existem seres microscópicos que a gente não enxerga. Mas o ar não tem vida. No ar tem vida, mas o ar não tem vida. Outra coisa lá no solo, né? As minhocas. Minhocas é um ser biótico, porque eles têm vida. Eles afetam o solo que tem ali assim, né? Eles vão transformando o solo onde ela está inserida ali assim. E o solo, esse sim é um componente, um fator abiótico, porque o solo não tem vida, mas no solo tem vida. É um pouquinho complicado, mas é fácil. Para entender bem assim, ó. Biótico, né? São onde está a vida, né? O fator onde estão os seres vivos, onde tem vida. Então, bio é vida. Abiótico, esse A no começo quer dizer não tem vida. São componentes de um ecossistema onde não tem vida. Então, se tiver biótico, tem vida. Abiótico, não tem vida, tá bom? Então, mas né, depende do outro, né? Um ser vivo, ele não consegue sobreviver sem a água, sem o ar, sem o solo, né? Mesma coisa, se existir um solo ali assim, ele precisa ter alguma interação com alguns seres vivos. Então, é simples. Biótico tem vida. Abiótico não tem vida. Então, dentro desse ecossistema, existem as interações, né, entre os seres vivos ali assim, né?
E uma dessas interações a gente chama de cadeia alimentar. Alimentar vem de alimento, né? Então, o que seria cadeia alimentar? São as relações de alimentação que existem entre seres vivos num ecossistema, num conjunto de seres que tem vida e que não tem vida ali assim, né? Então, seria o que cada ser vivo se alimenta, do que cada um dos seres vivos ali dentro se alimenta, da onde eles obtêm o seu alimento ali assim, né? Vou colocar um exemplo ali atrás, ó. Nós temos uma planta, uma borboleta, um sapo, uma cobra e um fungo. Então, nós temos uma cadeia, uma sequência de quem, desculpa o palavreado, mas literalmente de quem se alimenta de quem. É estranho falar, mas quase isso mesmo. Então, de quem obtém a sua energia, a sua sobrevivência ali assim, né? De onde ele obtém o seu alimento, tá? Então, essa cadeia alimentar, ela tem um percurso um percurso da matéria e de energia. Então, quanto mais próximo do início, mais energia você tem, né? Mais você consegue se alimentar melhor. Ela começa dos produtores, né? Quem produz seu alimento, até passamos pelos consumidores, quem consome, né? E os decompositores, aqueles que eliminam o que tiver de resto ali assim, né? Ela compreende, como eu falei, a relação de alimentação, a absorção de nutrientes e a energia para os seres vivos, né? E ela é composta, essa cadeia alimentar, ela é composta como eu falei, dos produtores, dos consumidores e dos decompositores. Vamos falar um pouquinho de cada um ali assim. Então, os produtores, como o nome já diz, né, são os seres que produzem seu próprio alimento. Né? Eles conseguem produzir a sua própria alimentação ali assim, através de um processo chamado de fotossíntese, que nós vamos ver mais pra frente. Não sei se vai ser comigo, provavelmente vai ser comigo ainda, nessas videoaulas, assim, na parte escrita, mas qualquer coisa, outro professor ou a professora que vem no meu lugar, quando eu sair de licença, ele trabalha mais um pouquinho isso ali também, tá? Então, produtores são aqueles seres vivos que eles produzem seu próprio alimento, né? Através dessa fotossíntese, né? Uma reação química que eles fazem ali assim, né? E eles são chamados de seres autótrofos. Autótrofos quer dizer o quê? Produzem seu próprio alimento, né? Eles estão lá no primeiro nível, a gente chama de nível, né? Cada escalinha daqueles, da cadeia alimentar, ali assim. Então, eles são o primeiro nível, a primeira fonte de energia, ali assim, a primeira parte da cadeia alimentar, né? E eles vão, querendo ou não, servir de alimento para os próximos seres vivos que tem ali assim, né? Exemplos, né, de produtores, todas as plantas que existem, todo tipo de planta, e os fitoplânctons são plantinhas minúsculas que vivem nos rios, nos oceanos, na água, né? Então, são mini plantinhas, mini seres vivos ali que conseguem produzir seu próprio alimento ali assim, tá? O outro dos componentes da cadeia alimentar são os consumidores. Já o nome diz, né, eles vão consumir alguma coisa. Mas da onde que eles vão consumir? Né? Esses sim são seres heterótrofos. Heterótrofos quer dizer o quê? Eles não produzem seu próprio alimento. Eles necessitam buscar de outra fonte de sobrevivência. Né? Eles vão necessitar ou de plantas ou de outros seres vivos, né? Outros animais, ali assim. Tá? E esses consumidores, eles são divididos em algumas categorias, ali assim. Mais ou menos 3, 4, depende de quantos consumidores temos ali, né? Como a gente tem no desenho ali assim. A gente tem os consumidores primários, secundários, terciários, até quaternários. Mas esse vamos esquecer um pouquinho. Então, vamos pensar nos consumidores primários. Esses são representados pelos herbívoros. Herbívoros quer dizer o quê? Que se alimentam de plantas, né? Que para eles poderem sobreviver, né, esses consumidores primários, eles sempre vão comer plantas, sempre vão se alimentar de plantas, né? Um coelho sempre vai se alimentar, a gente sempre liga com a cenoura, mas ele come vários vegetais, ele assim, né? Um cavalo, ele come milho, ele come grama, ele come capim. Então, esses são consumidores primários, são os primeiros a se alimentar das plantas ali assim, né?
Os consumidores secundários, né, eles podem ser, eles literalmente são mais carnívoros, né? Eles são representados pelos carnívoros, que se alimentam do que? De carne, né? Nós, seres humanos, somos seres vivos que nos alimentamos de carne, né? Também, né? Não só de carne, né? Mas também de carne, né? E eles obtêm, né, seu alimento, né, ali através dos consumidores primários daqueles pequenos animais que se alimentam de plantas, né? Então, vamos imaginar ali assim, como eu vou colocar o desenho no fundo, tem as plantas, que são os consumidores primários, aí nós temos um consumidor secundário, que seriam as borboletas, né, que se alimentam do néctar das plantas ali assim. Um consumidor secundário seria o sapinho, que come as borboletas, tá? Então, esse sapinho, ele é um carnívoro, porque a borboleta é considerada um animal, né? Um ser vivo ali assim, e se alimentou lá antes de um produtor. Então, os consumidores secundários, a maioria deles são carnívoros, ou melhor, todos eles são carnívoros, se alimentam de carne, né? E se alimentam do consumidor primário. Existem os consumidores terciários, eles são representados, né, pelos carnívoros também, só que os carnívoros de grande porte são os predadores, né? São os maiorais ali assim, tipo, leão, nós, seres humanos, nos encaixamos nos consumidores terciários, são os maiores seres vivos de todos que tem ali sim na cadeia, né? E, então vamos lembrar lá, consumidor primário são os que se alimentam dos produtores. Os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos consumidores primários. Os consumidores terciários são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários. Então, um vai se alimentando do outro. Por isso, uma cadeia, uma sequência, né? Existem também os animais onívoros, que é o nosso caso, na verdade, que são aqueles seres vivos que se alimentam de carne ou de vegetais, né? De plantas, né? Nós podemos ser um consumidor terciário, né? Nós se encaixamos, né, consumidor terciário, porque nós vamos se alimentando de outros seres vivos ali assim. Podemos ser considerados um consumidor primário, porque a gente também se alimenta de plantas. Saladinha do almoço, às vezes em quando, uma fruta que a gente come durante o dia, né? Mas, depois de tudo isso, um se alimenta do outro, também existe o tal dos decompositores. Decompositores nada mais, né, do que os seres vivos que decompõem as coisas, né? Eles, é um ciclo muito importante dessa cadeia alimentar, né? É que eles se alimentam da matéria orgânica, né? Tudo que já morreu, ou resto de alimento deixado por outros seres vivos, né? Que eles vão fazendo a decomposição, eles vão destruindo, né? Para ali formar seu próprio alimento, para eles poderem sobreviver ali assim. Então, se não existissem os decompositores, que seriam fungos, bactérias, os cogumelos, a gente vê às vezes em quando, né, aquelas árvores podres com os cogumelos que a gente chama de orelha de pau, aquele laranjinha, eles estão fazendo a decomposição, eles estão literalmente destruindo, desmanchando aquela árvore ali assim. Então, é ali que eles tiram o seu próprio alimento. Aquele cogumelo, acho que talvez alguns já viram, lá na escola, se não cortaram a árvorezinha, às vezes quando ele aparece ali por setembro, outubro, ele se alimenta, ele tá se alimentando daquele resto daquela árvore assim, né? Então, eles são muito importantes, porque se não existissem esses decompositores marinhos, todos os animais, todas as plantas iriam morrer, e iam ficar acumulando muito lixo, né? Muitos restos de plantas e animais mortos. Então, imagina o cheiro que teria nessa cidade, né? Ou melhor, no mundo, né? Então, uma cadeia alimentar é o conjunto de interação. Como é que cada ser vivo se alimenta? Então, ele é dividido em produtores, consumidores e os decompositores. Os produtores são os que produzem seu próprio alimento, seres autótrofos. Os consumidores são seres heterótrofos, eles dependem de outros seres vivos para se alimentar, né? E os decompositores, esses sim se alimentam de todos os restos ou animais ou plantas mortas. Bom, vamos partir agora para a atividade? Então, quais seriam as atividades? Dessa vez ali assim. Então, primeira atividade 1 ali, né, são para você observar essa imagem abaixo ali. E você vai
pintar os seres bióticos, aqueles que têm vida, e marcar um X, né, nos seres abióticos, aqueles que não têm vida. Então, você não vai pintar todos em. A parte que você pinta é aqueles seres que têm vida, os bióticos. E vai fazer um X nos seres abióticos. Simples, tá bom? A2, você vai relacionar, né, coluna 1, temos os bióticos e os abióticos, né, com a coluna 2. Então, você vai colocar o número 1 para todos os seres que têm vida ali assim. Água, montanha, peixes, flores e assim por diante. O que tem vida ali assim? Quais os seres vivos que têm vida, né? A número 3, nós temos uma musiquinha ali assim, né, que é do peixe vivo, né? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode viver, né? É uma musiquinha, mas eu sou péssima cantora, então não vou cantar aí, né? E daí você tem duas perguntinhas pra você escrever ele assim. Nesse poeminha nós temos seres vivos, seres não vivos, ali assim, né? Então, quem são os fatores bióticos nessa musiquinha? Quem são os seres vivos que aparecem ali assim? A B é quais são os elementos, quais são os fatores abióticos? Quem são os seres vivos que, ou melhor, os seres não vivos, que não tem vida ali assim que fala, bom? Vocês vão escrever ali o que é, quais são os seres que têm vida, quais os seres que não têm vida. Né? Os bióticos e os abióticos, lendo naquele poeminha ali assim, né? A número 4, o que é uma cadeia alimentar? O nome já diz, alimentação. Né? Na sequência de alimentação, olha, já dei a dica. A 5, que nós vamos relacionar a coluna 1, né, com a coluna 2. Então, temos o 1, que é os produtores, o 2, que são os consumidores, desculpa, e os 3, que são os decompositores. Então, ali tem assim, são seres heterótrofos, ou seja, que não produzem seu próprio alimento. Quem desses 3 ali são seres heterótrofos, que não produzem seu alimento? Você vai colocar, ó, o número 1, número 2, número 3. A outra, são seres importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Eles se alimentam de matéria orgânica. Quem será que é ali assim, né? Resto das coisas ali assim, quem que se alimenta? E o último, são seres vivos que fabricam o seu próprio alimento, através da fotossíntese. São os tal dos seres autótrofos. Tá? Produzem o seu próprio alimento ali. A 6, sobre produzir, né, o seu próprio alimento para relacionar a coluna. A 1, produz seu próprio alimento. A 2, não produz seu próprio alimento. Quem que não produz seu próprio alimento? Será que são os heterótrofos ou os autótrofos? Quem que produz seu próprio alimento? São os heterótrofos ou são os autótrofos? Né? O 7, sobre seres vivos chamados de herbívoros. São quem? Que se alimentam de carne, que se alimentam de plantas ou que se alimentam de carne e plantas? Os herbívoros. Ervas. Dica ali. A 8. Os seres chamados de carnívoros. Se alimentam do quê? De carne, planta, carne ou planta? De um ou outro ou dos dois? Os onívoros, né? São seres que se alimentam de carne, planta, carne só ou só planta? Entenderam? Então, vocês vão marcando o X ali assim. A 10, temos uma sequência, uma cadeia alimentar ali. Temos uma cenoura, um coelho, uma raposa, um leão e um cogumelo. Aí, o que você vai fazer lá? Agora, você vai escrever o nome de cada ser vivo que representa. Quem nessa sequência ali, quem é o produtor? Você vai escrever ali do lado. Quem você acha que é o produtor ali? Que produz seu próprio alimento? Quem que é o consumidor primário? Quem que é o consumidor secundário? Quem que é o consumidor terciário? Quem é os decompositores? Então, na sequência, vocês vão descrever o nome do ser vivo ali embaixo, né? Então, coelho, cenoura, o leão, o raposo, os cogumelos ali assim. A 11. Os seres humanos podem ser considerados seres que herbívoros, carnívoros ou onívoros? Nós, seres humanos, nos alimentamos de plantas, de carne ou plantas e carnes? Tá? E a 10, você vai assinalar só os seres vivos que são
produtores, são aqueles que produzem seu próprio alimento. Capim, galinha, cobra, coelho, ave, milho, cogumelo, tomate, ser humano, alface, planta, gralha azul, pinhão ou onça. Então, você vai fazer um X naqueles os seres vivos que produzem seu próprio alimento. Qualquer coisa volta no texto, lá dentro do texto tá explicadinho quem são os seres vivos. Claro que aqui, lá tem um nomezinho que engloba tudo, mas aqui eu desmiucei cada um. Mas se se ligarem, vocês conseguem prestar atenção ali assim, né? E como sempre, estou à disposição. Qualquer dúvida, escreve ali assim na folhinha. Não esqueça de entregar, por favor. E pode mandar um WhatsApp aqui pra mim e vamos conversando. Até a próxima, galera. Tchau!